Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Zalmir Soares. Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando nosso programa Conversa Franca no canal da ZSTV, destacando as principais informações para você. Nesta terça-feira, hoje 1º de julho de 2025, começando o mês de julho com muito frio, temperaturas muito baixas, aliás, temperaturas abaixo de zero tivemos hoje, né, registrado. Mas por aqui nós vamos destacando muitas informações para você que está ligado conosco nesta terça-feira, né? Obrigado pela sua companhia. Fique ligado, depois do intervalo nós teremos aí as entrevistas, informações para você que está conosco aqui no canal da ZSTV. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia e conhecimento em instalação de redes hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131 2587. Conheça Machu Picchu com a Giroá Tour. Saída dia 8 de janeiro de 2026 de Santa Rosa. Retorno dia 22 de janeiro. Pagamento em 10 vezes de R$ 1.500 pelo cartão Pix ou cheque. Transporte rodoviário leito-cama. Viagem ônibus cabine-cama. Guias bilíngue. Serviço de bordo. 10 pernoites em hotel categoria turística com café da manhã. Bilhete turístico Circuito 4 Ruínas. Bilhete trem ingresso Machu Picchu. Mais informações com a Giroá Tour. Fone 55-3361-2225 ou 99988-5666. Você pode ter mais informações pelas redes sociais da Giroá Tour ou pelo site giroaturismo.com.br.
Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Eric, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675. Este é o programa Conversa Franca no canal da ZSTV, destacando as principais informações para você. Bom, e estamos na Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio. Nós vamos falar sobre esse assunto agora. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio, aqui no canal da ZSTV, o Tenente Jair da Silva e também o Sargento Jonathan Fritz, que são do Corpo de Bombeiros aqui de Ijuí, para falar sobre esta programação, suas atividades, enfim, de que forma que os bombeiros estão trabalhando aí durante esta semana especial nesta prevenção. Tenente Jair, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Zalmir, pela oportunidade de estar nos dando e de falar um pouco do nosso trabalho. Boa tarde à comunidade que também nos escuta, enfim. E estamos aí, né, para falar um pouco da nossa Semana Nacional de Prevenção de Incêndio, né, que vai desde a parte operacional e parte administrativa, né, conforme a gente estava falando antes, a questões de licenciamentos, de edificações. Enfim, temos aí uma semana toda cheia de atividades e voltada à nossa comunidade. Tudo bem, Sargento Freitas, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, Tenente, nos fala um pouco como que está sendo realizada essa programação na prática, né? Até porque a prevenção sempre ocorre, mas nesse período agora, nessa semana especial, até para chamar mais atenção com relação a essa prevenção, os cuidados que devem ser obtidos e o que os bombeiros estão realizando aí em termos de ações. Na verdade, conforme você falou, né, a gente faz esse trabalho diariamente, durante o mês, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Só que nessa semana, né, considerando que no dia 2 de julho é o dia do bombeiro, então a gente faz intensifica uma programação especial, dá para você dizer, onde nós recebemos ali na nossa sessão de prevenção, né, no dia de hoje, particularmente, nós temos uma atividade voltada aos responsáveis técnicos, engenheiros e arquitetos, né, que elaboram os planos de prevenção para as edificações, né. As edificações, na grande maioria, precisam ter o licenciamento dos bombeiros, o alvará dos bombeiros, né. Em algumas situações precisa, quando a edificação é maior e mais complexa, precisa ter um responsável técnico, né, que seja engenheiro ou arquiteto, que encaminhe todo esse processo. E algumas vezes surgem algumas dúvidas com relação à interpretação da lei, interpretação das normas, né. E daí nesse dia de hoje, obviamente que a gente faz isso, né, com bastante frequência, porém no dia de hoje nós estamos recebendo aí engenheiros, arquitetos de Ijuí região, né, que fazem parte do nosso batalhão, que eles vêm lá para tirar as dúvidas, né, às vezes encaminham um plano de prevenção e deu uma correção na análise, que é um dos processos, uma das fases do processo de licenciamento, né. Primeira fase é análise, então, né, deu alguma interpretação da legislação, então esse engenheiro hoje, né, está lá, né, nós temos nossos colegas lá que estão esclarecendo e tentando solucionar essas dúvidas aí que não é raro que acontece. Tem muitos problemas que acontecem nesse sentido aí, Tenente? Na verdade, assim, a nossa legislação, Zalmir, ela tem mudado muito, né? Então, assim, eu sempre disse isso, e o Fritz é testemunha que nós fizemos muito trabalho junto, que infelizmente a gente não tem a cultura de prevenção, né? As nossas legislações, elas só mudaram, né, após alguma tragédia. Então é histórico, né, a nossa legislação especial aqui do nosso estado. A nossa legislação mudou em 2013 e se deu um prazo, então, né, a legislação via de regra, ela é sempre feita para eventos futuros, né? Se deu um prazo para as edificações se adequar. Sim. E num primeiro momento, então, a lei deu um prazo de 2013 até 2019, dizendo que todas as edificações, seja elas existentes, né, ou a construir, precisavam ser regularizadas. Chegou 2019, houve um novo decreto aí, e mudou, deu-se mais 2 anos de prazo, foi para 2021, 2023,
E hoje nós temos novos prazos ainda, outras indicações, né? Ganharam novos prazos para se adequar à legislação. Então isso tem mudado, né? Mudado bastante, né? Muda a questão de interpretação de lei, né? Isso envolve, né, a nossa comunidade, no sentido que os responsáveis técnicos também têm que se ajustar, né? E a gente sempre diz que às vezes nós, que é o nosso dia a dia, né, interpretar a legislação, debater a legislação, ainda assim nós temos algumas dúvidas, daí a gente se coloca no lugar daquela pessoa, né, do outro lado do balcão ali, que vem procurar um atendimento e às vezes, né, não tem acesso a essa informação, né? Muito bem. Esse trabalho, Sargento, fala um pouco também como que vocês têm encontrado, que dificuldades maiores que são enfrentadas com relação a esses problemas que frisou o tenente. Geralmente é mais em questão da interpretação da norma, né? Hoje nós temos, a legislação ela traz 2 tipos de licenciamentos, que é o plano simplificado de proteção e segurança contra incêndio e o PPC em si, que é o plano completo de prevenção e proteção contra incêndio. O plano simplificado ele já também se divide em 2 tipos, de baixo risco e de médio risco, tá? Que tem algumas, esse é totalmente online, onde o próprio profissional, o responsável técnico ou o próprio proprietário da edificação cadastra no sistema e libera no ato ali, após uma análise virtual, né, é liberado o alvará. Não tem a vistoria, mas sim, depois nós temos uma parte de fiscalização, né, que é nessa parte hoje também que nós estamos encontrando bastante dificuldade, que é a questão de o bombeiro chegar no local lá e não verificar a norma sendo cumprida, né? E nesses casos geram-se autuações, por final são geradas multas, né? Até nesse quesito, nessa semana, na quinta-feira, nós vamos realizar um evento em parceria com a CI, lá no auditório da CI, às 14 horas da tarde, onde vão estar presentes profissionais da área, que são engenheiros, arquitetos, empresas da área de segurança contra incêndio e proprietários de empresas, onde nós vamos debater uma questão da legislação, né? Vamos comentar sobre as formas de licenciamento e, por fim, nós vamos falar a parte de fiscalização, tá? Porque também faz parte da legislação a questão da educação, né? Então, nossa parte é educar, falar um pouco sobre a norma, explicar a norma, né, o entendimento da norma para todos esses profissionais, tanto como o responsável técnico como os proprietários das edificações. Certo. Bom, Tenente Jair, há um sistema provisório para algum tipo de determinado evento? Todos têm que ser permanente para que possam ter essa autorização, como se tratando de alvará, enfim, de funcionamento? Bom, Valmir, todas as edificações, não sendo residencial, unifamiliar, a grosso modo, e edificações que hoje, a partir de 2022, foi criada uma legislação que aquelas edificações que tenham até 200 metros quadrados de área, que se enquadram como classificação de risco de incêndio baixo ou médio, elas não precisam de licenciamento do Corpo de Bombeiros. Mas o fato delas não precisar do licenciamento não quer dizer que elas não precisam ter instalados nas edificações, medidas mínimas de prevenção, tais como sinalização, extintores e treinamento. Então, o Fritz falou antes, né, o Sargento Fritz falou antes, na questão da fiscalização. Não é raras vezes que nós recebemos determinação do Estado, do nosso comando, para fiscalizar esse tipo de edificação, até porque acontece, né, um sinistro também, né, embora não tendo nosso licenciamento. Então, nossos servidores, nossos colegas vão até o local, né, para ver se lá tem os extintores instalados, se tem a sinalização, se tem pessoas treinadas, né, para usar o sistema. Então a gente sempre diz assim, às vezes o pessoal pergunta, o extintor, o extintor não é para o bombeiro sair de lá e usar. Sim. O extintor é para aquela pessoa que está mais próxima possível. Às vezes tem o extintor em um local, mas não tem quem sabe manusear. Então, também não adianta, né? Por isso a importância de se ter o treinamento. Então, esse treinamento ele é realizado pelos bombeiros também? Em algumas situações nós fizemos, já fizemos vários treinamentos, principalmente para os órgãos públicos, como escolas, né, tanto do município como do estado. Mas quando é para edificações particulares, tem essas empresas, né, que o Fritz falou antes, né, que são empresas de prevenção, os próprios engenheiros, arquitetos que têm, né, depois, mediante um cadastramento, credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, têm condições de fazer esse treinamento. Sim. Agora, em se tratando de prevenção particular, residências, enfim, Sargento Fritz, vamos falar um pouquinho sobre isso, o alerta que os bombeiros fazem e também de que forma que nesse período é intensificado esse programa, até porque a gente percebe que muitas
muitas vezes desta época de inverno, temperaturas mais baixas, há digamos assim, essa falta de atenção, muitas vezes as pessoas com fogão a lenha, com até próprias lareiras, deixam ligadas aí e acabam causando incêndios. Como também pode se alertar a população com relação a isso? Cuidados, né, essenciais. Um exemplo, hoje usa-se muitas lareiras com combustíveis líquidos, como aquelas com uso de álcool, né? Sim. Então, cuidar quando for abastecer essa lareira, né? Esperar ela esfriar um pouco para abastecer ela, ou cuidar, não deixar próximo, né, o combustível próximo da chama. Também não deixar aquela chama acesa sozinha e dormir, né? Então, sempre procurar extinguir o fogo. Questão de aquecedores elétricos, não cuidar a sobrecarga da rede. Então, são esses cuidados básicos para evitar que o acidente aconteça. Sim. Eu lembro que em outra oportunidade, até eu trabalhava em outra cidade, trabalhava em Horizontina, e lá, nessa semana, os bombeiros faziam em alguns bairros, né, a parte de substituição dos canos, das mangueiras dos cilindros de GLP. Isso. Esse trabalho também, a importância de verificar isso, né? Na verdade, a gente fez muito disso, né? Lá nos anos atrás, a gente fazia. Sim. Nós conseguíamos um patrocínio, às vezes da Liquigás, de alguma empresa, e nós escolhíamos aleatoriamente um bairro, né? Geralmente, às vezes, aqueles mais carentes, então nós ia lá e fazia a troca da válvula, trocava a mangueira, né? Porque assim, boa parte dos acidentes, com relação à prevenção de incêndio, é falta de informação ou descuido. Sim. Por exemplo, não era raro às vezes nós encontrar ali aquelas mangueiras já com prazo vencido, uma mangueira que não era testada pelo Inmetro, né? Vazamento no cilindro, né? A válvula já não fechava direito. Então, vários acidentes a gente se deparou com isso, né? Que foi consequência então de um mau zelo ali pelo material. A gente fez muito disso, né? E a gente, infelizmente, não deu sequência a esse trabalho, né? Mas era bastante importante, porque nós ajudava a comunidade, bem como já instruía, né? Então, teve situações aí que a gente comentava, que a vedação ali da válvula junto com o cilindro, às vezes era colocado um chiclete, às vezes para tentar, né, vedar o vazamento, né? A mangueira, ela era muito grande, então às vezes o cilindro... tem o prazo de validade também, muitas vezes as pessoas não percebem isso, né? Inmetro, todos esses materiais são atestados pelo Inmetro, né? Então, a maioria das mangueiras aí que ela tem um comprimento no máximo 1 metro. Por que é o máximo 1 metro? Porque assim, para ela não ficar muito longe, né? O que acontece? Às vezes fica muito longe o cilindro numa peça e o fogão lá na outra peça. Então, às vezes acontece uma fissura ou um problema na mangueira, e esse vazamento do gás vai começar a vazar lá numa peça longe então pode acontecer daí numa situação de vazamento, né, bastante grande do gás, né? Ele tem umas características diferentes do normal, pode causar um acidente, uma explosão, alguma coisa parecida. Agora, com uma experiência de vocês, até gostaria que cada um falasse um pouco quanto tempo já está atuando nessa profissão e o que vocês têm percebido de mais, digamos que falta de cuidado da população, o que chamou a atenção durante esse período quanto a ter causado o incêndio. Vamos começar pelo sargento Fritz. Vocês falam que quanto tempo o senhor já está nos bombeiros? Eu sou bombeiro desde o ano 2006. 2006. E o que mais chamou a atenção durante esse período, um fato, digamos, que chamou a atenção, que causou um incêndio por uma falta de cuidado, digamos, aí de alguém? O que mais me chamou não foi a questão do incêndio, mas sim a questão do risco elétrico. Uma vez num trabalho desse próprio de bombeiros no bairro, que nós fazia atividade preventiva, de troca de mangueiras, de válvulas de GLP, nossa minha cuidava a questão das instalações elétricas. E uma vez eu me deparei com uma instalação elétrica com uma emenda feita e isolada com uma sacolinha plástica. O pessoal fez ali, improvisou, né? Fez a gambiarra ali utilizando a sacolinha plástica como isolante do cabo condutor, né? Isso foi o que mais me impressionou. E aí acaba causando mau contato. Inclusive ela não veda, né? Ela não isola, né? Não isola, e pode acontecer um acidente com questão de descarga elétrica, né? Sim, exato. Pois é. Isso foi em que ano, lembra mais ou menos? Foi logo no início, isso foi há muitos anos atrás. Mas evoluiu bastante a questão de o pessoal, a cultura prevencionista está aumentando. E inclusive nós participamos de um programa essa semana, ontem,
E nós comentamos uma questão que o bombeiro hoje ele tem 2 projetos sociais, que é o Bombeiro na Escola e o Bombeiro Mirim. E nós vemos que ensinando essas crianças, a gente está mudando a cultura permissionista lá cedo. E a gente nota também que a criança, ela cobra do adulto. Então, se nós ensinamos uma coisa para a criança hoje, ela chega em casa, ela chama a atenção dos pais. Pô, pai, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, nós estava errado. Então, isso é bem bacana, né? E, inclusive, tem relatos de crianças que só teve uma criança na Serra, que eu não me engano, que fez um projeto social de Bombeiro Mirim lá na Serra. Ele fez um ato dele, salvou o irmão dele do engasgo. Então ele fez a manobra de engasgo na criança e veio salvar o irmão dele. Então são atos que a gente vê que está evoluindo. Então a prevenção está evoluindo. Legal, tanto na questão de prevenção de incêndio como na questão de acidentes também. E aí, Tenente Jair, quanto tempo já está nos bombeiros? Eu já faz mais de 30 anos que estou nessa lida. O tempo passa, né? Passa. Esse ano já passamos a metade do ano, então imagina nosso trabalho, nosso dia a dia, né? Faz parte, né? É uma profissão assim que a gente... Sim. E aí o que chamou a atenção, lembra um fato eu escutando o Fritz falar, eu lembro de uma situação que foi feita aqui em Gi. Não sei se tu já viu, às vezes, uns treinamentos que a gente dava com bastante frequência, que é a questão ali de apagar o gás do cilindro de LP, né, o botijão de 13 quilos, com o dedo, né? Então é um procedimento bastante simples, desde, obviamente, você tem um cuidado, você tem um treinamento. E muitos acidentes acontecem pelo seguinte, nesse botijão de 13 quilos. Aquele botijão, ele já é programado para ter uma válvula e ter uma mangueira, porque ele tem uma válvula de segurança que ele, no próprio cilindro, que a uma determinada temperatura, ele aquecendo, ele vai romper essa válvula e vai para não dar a explosão do cilindro. Então a pressão sai por aquela válvula. Quando se coloca e esse é o caso que eu vou te contar, coloca o fogareiro diretamente no cilindro, o calor pega numa panela, por exemplo, e ele desce para essa válvula. E ela rompe essa válvula e começa a ir gás, então, pelas duas, né, pela válvula normal e pela válvula de segurança. Numa situação dessas, então, eu me deparei que esse cidadão fez esse procedimento, botou leigo, né? E, enfim, não sabia do perigo que corria, ele fez isso aí. E quando ele rompeu essa válvula e começou a sair fogo ali pelas duas extremidades ali do cilindro, ele pegou esse cilindro e quis tirar para fora da casa. E com isso, com a chama, ele conseguiu ainda, em vez, obviamente, no desespero, e a gente entende isso, não é crítica, né? Ele conseguiu, né? Ele acabou aumentando, né, o incêndio. Então são situações aí que a gente lembra, né? Outras vezes, assim, só na questão do fogão a lenha, né? Agora você falou dessa parte desse botijão, do botijão pequeno que tinha aqueles liquinho. Eu lembro do fato, você falou aí uma situação, agora me chamou a atenção também para contar uma história aqui, quando eu era pequeno ainda, lá no interior de Caibaté, quando não tinha energia elétrica, meu pai causou uma situação bem semelhante a esta, daquele liquinho que pegou fogo naquele botijão pequeno, e aí vai apagar como aquele fogo, não tem aquela experiência de saber. Eu lembro que meu pai pegou, era num quarto que pegou fogo, ele colocou depois, abafou com um lençol, né, para que pudesse abafar o fogo para pegar ele e jogar para fora pela janela. Achei o certo, né, porque primeiro se joga água, aumenta o fogo. Uma das formas de extinção do combate a incêndio é retirada de algum dos elementos que compõem o fogo. E nesse caso, o teu pai agiu corretamente, à medida que ele fez o abafamento, ele retirou o oxigênio. Né, dele, obviamente, apagou o incêndio. Depois, com certeza, aí, né, com mais tranquilidade. Porque o fogo nem sempre ele se apaga com a água. Não, então, dependendo do material, por exemplo, se pegar um princípio de incêndio em combustível, ou um incêndio em combustível, né, você não pode usar água. Exato. Né? Porque a água até ela vai, muito pelo contrário, ela vai conseguir... E como que pode ser identificado isto, por exemplo? Qual o produto ideal para apagar um fogo, dependendo da origem dele, Tenente? Depende com o material que está queimando. Sim. O incêndio, ele é classificado, uma forma de classificar ele é de acordo com o material que está queimando. Exemplo, um fogo, um material sólido, uma madeira, é incêndio em classe A. Já o fogo em material líquido combustível é um incêndio de classe B. E já quando é um material elétrico energizado, aquele material, exemplo, vamos dizer, um computador ligado à corrente elétrica veio a incendiar. Quando ele está ligado à corrente elétrica, ele é um incêndio classe C.
Daí, se caso retirar, ele não estiver mais passando uma corrente elétrica naquele equipamento, ele passa a ser incêndio classe A. Então, de acordo com a classe do incêndio, nós vamos saber o método de fazer a extinção. Geralmente, os incêndios de classe A, que são sólidos inflamáveis, é combatido com água. A gente faz o resfriamento daquele incêndio, a gente tira o calor. Incêndios em líquidos inflamáveis, o método de extinção mais adequado é o abafamento, é através do uso de espuma, né, para combater incêndio. E já o incêndio em equipamentos energizados, que é a classe C, é o uso de gás, de CO2 no caso. Então, de acordo com o material que está queimando, a gente vai saber o agente extintor. Aqui eu friso também o cuidado, geralmente um acidente causado em casa com óleo de cozinha, né? Geralmente o óleo, quando chega até a certa temperatura, ele começa a liberar ali o gás e vem a se auto-inflamar, vem a incendiar o óleo. Geralmente, num pavor, o pessoal vai lá e joga água. O que vai fazer? O óleo não combina com água. Exato. Então, ele não vai misturar e vai fazer com que o fogo se alastre, espalhe o incêndio, vindo a causar, às vezes, até danos na pessoa, né? Exato. Certo. Importante identificar isso para que não possa aumentar ainda mais o fogo, né? Zalmir, hoje assim, a gente tem os extintores, né? O Fritz falou das classes de incêndio, né? E cada classe de incêndio tem um agente extintor. Sim. Hoje nós temos um extintor de pó ABC, né? Que a gente chama, que é um extintor universal. Então, assim, a maioria das indicações hoje, né? Tu não precisa, quando tu estiver num local onde o extintor for ABC, tu não precisa se preocupar se a classe de incêndio é A, B ou C, porque aquele agente extintor, ele serve para combater esse princípio do incêndio. Mas isso tudo é questão, assim, obviamente, claro, né, da pessoa se interagir, enfim, ter conhecimento do material. Importante, pois não. Todo esse conhecimento a pessoa adquire no treinamento, que é obrigatório. Então, toda edificação ela é obrigatório ter pessoas treinadas. Né? E todo esse conhecimento, o conhecimento da teoria do fogo, como do método de extinção do fogo, ela aprende nesse treinamento. Certo. Muito bem, importante essas dicas, né, para que as pessoas possam ficar sempre atentas a esses cuidados, né, que são repassados. E quando tiver qualquer dúvida, também pode buscar lá junto ao Corpo de Bombeiros, né, Tenente Jair? Com certeza, né, Zalmir, assim... Além desses cursos que são realizados, de orientações repassadas a todo momento, né? Os cursos, a gente orienta, né, a questão que eu falei antes da assessoria, né? Não que a gente não entra em discutir questões técnicas, claro. A nossa discussão é mais às vezes na questão de procedimento, de legalidade, que é o nosso dia a dia, né? Sim. Então sempre a gente tem esse hábito, né, de dizer lá na sessão, né, que nós temos que ter a preocupação de se colocar do outro lado do balcão. Claro, exato. Que aquela pessoa que vem nos procurar, que ele tenha um bom atendimento, que ele saia de lá, né, que nós tratar aquela pessoa como gostaria de ser tratado. Então não raras vezes a gente se depara em situações, aí eu particularmente em inúmeras situações, a gente nem conhecia mais o pessoal e o cara dizia, o senhor é bombeiro, né? Sim, o senhor, não, o senhor me atendeu lá, não, eu fiz o que nós tínhamos que fazer. Claro, então essa preocupação que a gente tem, né? E infelizmente nós trabalhamos numa sessão ali que hoje, né, nível de estado, a gente tem se destacado justamente, né, por manter uma conduta assim do efetivo, comando, enfim, né, todos voltados a essa questão da prevenção. Tá certo. Obrigado, Tenente Jair da Silva, obrigado, Sargento Fritz, então, por estarem aqui conosco com essas importantes dicas e orientações e de cuidados e de prevenção contra incêndio nesta Semana Nacional de Prevenção, e parabéns para o Dia do Bombeiro, que acontece nesse dia 2 de julho também, né? A todos os bombeiros que realizam esse importante trabalho. Muito bem, agradecendo você que esteve conosco, desejando uma ótima terça-feira, um mês de julho abençoado com muitas realizações. Grande abraço, até amanhã. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia e conhecimento em instalação de redes de hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional.
yeah. Good times, boogie. You just got the sunshine, yeah. Moonlight, good times, boogie. Woo! I just can't control my feet. I just can't control my feet. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, km 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131 2587. Conheça Machu Picchu com a Giroá Tour. Saída dia 8 de janeiro de 2026 de Santa Rosa. Retorno dia 22 de janeiro. Pagamento em 10 vezes de R$ 1.500 pelo cartão Pix ou cheque. Transporte rodoviário leito-cama. Viagem ônibus cabine-cama. Guias bilíngue. Serviço de bordo. 10 pernoites em hotel categoria turística com café da manhã. Bilhete turístico Circuito 4 Ruínas. Bilhete trem ingresso Machu Picchu. Mais informações com a Giroá Tour. Fone 55-3361-2225 ou 99988-5666. Você pode ter mais informações pelas redes sociais da Giroá Tour ou pelo site giroaturismo.com.br. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Eric, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675.